Por que a Terra está presa ao Sol? Por que você está preso ao chão? E por que tudo no universo parece girar ao redor de algo? Existe uma força invisível, sempre presente, que conecta tudo isso. Hoje, vamos revelar o que ela é, como foi descoberta, e como com ela você pode determinar a massa de qualquer planeta. Imagine viver em um mundo onde ninguém sabe por que as coisas caem, onde cair é simplesmente algo que acontece. No século XVII, a ideia dominante era que os corpos celestes eram governados por leis divinas ou perfeitas, diferentes das da Terra. O céu era o reino dos deuses, a Terra, o lugar do caos. A história conta que Isaac Newton estava próximo ao pé de maçã e viu uma maçã cair. Então teve uma ideia. E se a mesma força que faz a maçã cair também faz a Lua girar ao redor da Terra? Isso pode parecer óbvio hoje, mas naquela época era impensável. Acreditava-se que o céu era regido por leis perfeitas e imutáveis, diferentes das que atuam aqui na Terra. Newton teve a ousadia de sugerir o contrário, que existe uma única lei que atua em todo o universo. Newton percebeu que qualquer objeto com massa atrai qualquer outro objeto com massa. Isso significa que você atrai a Terra atrai você. E o mesmo vale para planetas, estrelas, até galáxias. Essa atração é o que chamamos de gravidade. E a intensidade dessa força depende de duas coisas: as massas dos corpos envolvidos e a distância entre eles. Na época, já era sabido, por estudos de Kepler e outros, que muitas forças pareciam enfraquecer com o quadrado da distância. Newton usou essa sacada e aplicou à gravidade. Ele definiu que a gravidade diminuía à medida que os corpos se afastavam. Estudando mais a fundo, ele percebeu que a força gravitacional também dependia das massas dos objetos, e que quanto maior a massa deles, maior era a atração. Então ele definiu a força gravitacional como diretamente proporcional à massa dos objetos e indiretamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, chegando nessa fórmula. Agora, para isso ser uma igualdade, ele precisava de uma constante. Para deixar equivalentes à força gravitacional, ele chamou essa constante de constante gravitacional G. Ele não sabia o valor exato dela ainda, que só foi calculado mais de 100 anos depois. Em 1798, em um discreto laboratório em meio à Inglaterra rural, o cientista Henry Cavendish conduzia um experimento silencioso, mas revolucionário. Com extrema precisão, ele tentava medir algo que ninguém jamais havia conseguido: a força de atração entre objetos comuns. Para isso, usou um aparato extremamente sensível, a balança de torção. Ela consistia em uma haste leve, suspensa por um fio fino, com duas pequenas esferas de chumbo em suas extremidades. Próximas a elas, Cavendish posicionou duas grandes massas, também de chumbo. A mínima atração gravitacional entre esses blocos fez a haste girar imperceptivelmente. E ao medir esse minúsculo desvio, Cavendish pôde calcular algo extraordinário: o valor da constante gravitacional G, chegando no seguinte valor. Um número incrivelmente pequeno, porque na escala do nosso cotidiano, a gravidade é uma força extremamente fraca. E ainda assim governa os planetas, as marés e a queda de objetos próximos a campos gravitacionais. Com essas descobertas,
a gente pôde entender melhor como funciona o universo e entender que, por mais que a gravidade seja tão fraca, é ela que domina o universo, pois, diferente das forças elétrica e magnética, a gravidade nunca se anula. Ela é sempre positiva e atrativa. Mesmo sendo fraca, ela se acumula. E em corpos massivos, como planetas, estrelas e buracos negros, ela se torna a força dominante. Com a equação proposta por Newton e a descoberta do valor G, podemos lançar satélites em órbita, prever eclipses, calcular as massas de planetas, até estimar a massa de estrelas e galáxias inteiras. E o mais interessante é que você pode usar essa equação para descobrir a massa da Terra ou de qualquer planeta, sem sair da superfície dele. Nos próximos vídeos, vamos fazer isso. Usar a lei da gravitação universal para descobrir a massa do nosso próprio planeta. Junto com o raio da Terra, que já fizemos um vídeo sobre, você pode assistir clicando nesse card que está aparecendo. Agora, você se pergunta: é verdade que Einstein mostrou que essa fórmula era insuficiente para explicar a gravidade? Bem, sim, Einstein refinou tudo isso. Mostrou que a gravidade é o que acontece quando uma massa curva o espaço-tempo. Mas isso vai ser assunto de outro vídeo. Mas a equação de Newton ainda resolve quase tudo. De lançar foguetes a prever eclipses, ela é a base de todas as missões espaciais que conhecemos e continua válida até hoje. A gravidade pode parecer simples, mas ela é a base da estrutura cósmica. É o tecido invisível que molda o movimento de tudo o que existe. E entender essa fórmula é como ter uma chave para o universo. Se você gostou do vídeo, considere se apoiar o canal, curtindo e compartilhando nosso conteúdo, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos de ciências e astronomia.